Vamos lá, galerinha, dando continuidade aí às nossas aulas de História da Arte. Vamos pegar aí o rumo que a apostila está tomando, não é? Voltar lá para o comecinho da apostila 2 e falar de arte na antiguidade. A gente já deu aí uma introduzida em arte grega, mas vamos voltar a falar de arte na antiguidade no geral. Mas vocês vão perceber que a gente já falou da maior parte dessa parte mesmo de arte aí, já que mesmo em história, né, como a gente pode ver aí, a gente já começou a falar do que seria a escrita, como seriam as formas de escrita, e falamos da escrita pictográfica, ou seja, os ideogramas, onde eu tenho símbolos representando ideias. Isso pode vir já desde lá da pré-história, né? E aqui a imagem mostra pra gente mais ou menos como os alfabetos foram evoluindo, não é? E a gente deu até uma certa ênfase, né, quando a gente fala a respeito dos hieróglifos, não é? E da tradução dessa linguagem dos egípcios, né? E vimos vídeos específicos a respeito da tradução lá pelo Champollion, lá no século XIX, etc., né? E como cada um desses símbolos pode, não é, representar tanto uma letra, quanto uma ideia, quanto uma sílaba, né? E todo o processo aí de tradução dessa linguagem, não é? E além do vídeo, a gente acabou trabalhando com a ideia, não é, de símbolos, de fonemas, né, da complexidade que a gente tem na hora de escrever. Falamos a respeito do alfabeto da Fenícia, que depois foi adaptado pelo grego e etc. Mas a gente está mais acostumado, na verdade, com um alfabeto mais parecido com o nosso, não é? Mas isso não exclui a possibilidade de que outros alfabetos tenham ideogramas ainda hoje, como é o caso do alfabeto e das linguagens orientais, como a chinesa, né, onde eu tenho símbolos que representam ideias, não é? E que, se eu for pegar, na verdade, a origem desses símbolos, eu vou conseguir encontrar ali um sentido, não é? Um símbolo que vai tentar representar de alguma forma aquela ideia inicial, não é? O que a gente consegue inclusive retornar à ideia original do que seria a linguagem, etc. Mas até fora dessa questão de outros idiomas, a gente passa a utilizar outros símbolos, não é? Como sinais, sinais de trânsito, e mais atualmente eu vou ter, com toda certeza, a introdução aí desses emojis, né, que não deixam de ser símbolos que correspondem a ideias, não é? E a gente utiliza isso constantemente no nosso dia a dia hoje, né? Inclusive para simplificar a nossa comunicação, o que faz com que, inclusive, essa questão da linguagem tenha aí um novo sentido para a gente, né? Já que a gente tem voltado a utilizar recursos da antiguidade, né? Ou do princípio dessa linguagem para poder nos comunicarmos. Além dessa questão da linguagem, então, a apostila também vai trazer para a gente outros aspectos da cultura e da arte na antiguidade a respeito, por exemplo, do antropozoomorfismo, que a gente vai notar, né, nas culturas politeístas da Mesopotâmia e principalmente do Egito, né? O Egito vai ficar aí mais famoso por conta dessas questões de misturar, não é, homens e figuras de animais. Inclusive em sala de aula a gente fez algumas reflexões a partir disso, já que a gente humaniza demais, né, os seres que são do mesmo, né, são animais como a gente, mas que não são humanos. Então a gente hoje tem serviços que teoricamente seriam levados só para pessoas, não é? E hoje a gente tem serviços especializados para animais. Mas essa questão do antropozoomorfismo, ou só do zoomorfismo, né, que traz aí a figura do homem junto com um animal, vai ser bastante comum ali no Mediterrâneo, ali na Mesopotâmia, no Egito. Lá na antiguidade vai ser uma característica muito clara do politeísmo no geral, inclusive de outros povos, como por exemplo na Índia, não é? Até hoje a gente vai ter algumas representações antropozoomórficas.
E ainda dentro dessa questão da antiguidade, a gente vai falar de não só dessa arte das pinturas, dos relevos, alto relevo, baixo relevo, mas também vamos entrar na parte de arquitetura, o que vai comunicar já com a matéria de história bastante aí, já que a gente falou, né, do zigurate, que seria essa pirâmide em degraus, não é? Que vai ter uma função política, econômica, principalmente religiosa, né? E aí vai falar bastante do que a gente costuma dizer já de teocracia, né? Do modo de produção asiático e do desenvolvimento dessas civilizações lá na antiguidade. Agora sim, o que a gente tem falado, e a gente falou na outra aula, já introduzindo a cultura grega e a jornada do herói, a respeito aí da influência, não é, do pensamento da civilização grega, que a gente também já está vendo em história, não é, de como se contar uma aventura, de como se contar ali a jornada do herói, aqueles passos todos, tem a ver com a mitologia, e a gente vai ver que a mitologia grega tem muito a ver, a cultura grega tem muito a ver com a nossa vida, não é? Mas nessa aula de hoje eu quero deixar claro para vocês, eu quero falar especificamente para vocês da influência dos gregos e da cultura grega, da religião, da mitologia grega na nossa língua hoje. Então, só para ilustrar para vocês o que eu estou falando, vai um trechinho aí de um filme que costuma passar na TV. Agora, me dê uma palavra, qualquer palavra, e eu lhe mostro como a raiz dessa palavra é grega. Começar. Ai, não. Certo. Que tal aracnofobia? Aracno, que é uma palavra grega que significa aranha, e fobia é fobia, que significa medo. Então, medo de aranha. É isso aí. Muito bem, Sr. Porto Carlos. E a palavra kimono? Essa é boa, hein? Kimono. Ha, é claro. Kimono vem da palavra grega himona. Significa inverno. E o que você usa na época do inverno para se aquecer? Um hobby. Viram? Hobby, kimono. É isso aí. Obviamente aí o filme é de comédia, então ele vai fazer aí algumas questões que não vão ter muito a ver com o que a gente tem falado aqui, né? Mas a origem da nossa língua, apesar do filme também ser em inglês, mas ele também tem muita... A língua inglesa vai ter muita influência também da língua grega, né? Mas a gente vai ver que em português, especificamente, a gente vai ter uma influência muito, muito grande de palavras como essas que eu estou deixando em destaque aqui, não é? Ou expressões, né, que a gente usa no dia a dia, ou até algumas que a gente não conhece, algumas que a gente não usa mais, expressões que ficaram em desuso, palavras que ficaram em desuso, mas que constam na língua portuguesa, que podem aparecer aí num vestibular, podem aparecer aí numa questão. Algumas palavras que vocês já estão mais acostumados, que já aparecem mais no dia a dia, mas que a gente também não entende muito bem, ou que não sabe muito bem de onde vem a origem, né? E que a gente encontra, como por exemplo a palavra marciais aí que apareceu, a gente encontra em vários contextos diferentes, né? Então assim, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que todas essas palavras, todas essas expressões, elas têm uma origem, elas têm uma raiz lá na Grécia Antiga, e isso faz parte muito da influência cultural que os gregos vêm permeando a sociedade ocidental há muitos mil anos, há 4.000 anos, sem nenhum medo de errar aí quando eu falo dessa data, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer pra gente aqui uma lista de palavras, tá bom? Que eu acabei selecionando aí a partir de alguns textos da internet, etc., que eu gostaria que vocês fossem procurar. Então vai ficar mais ou menos de tarefa para vocês aí isso, tá bom? Eu gostaria que vocês fossem atrás da origem dessas palavras, ao que elas se referem, o que cada uma delas tem a ver com a cultura grega, com a mitologia grega, com os deuses gregos, e algumas palavras vocês vão perceber que a gente usa elas no nosso dia a dia, outras são mais
mais difíceis de serem usadas, mas que ainda fazem parte da nossa cultura. Então eu vou deixar aqui para vocês essa lista de palavras, vou pedir para que até a próxima aula que a gente vai se encontrar ao vivo, que seria provavelmente na segunda-feira, né? Isso vai ser agendado ainda, não é? Para que a gente possa então dar continuidade a essa parte da apostila, já que ela vai falar bastante, então, não só da antiguidade oriental, não só da antiguidade da Mesopotâmia, do Egito, não é? Mas também vai trazer para a gente a influência dos gregos. A gente já viu a influência dos gregos e vai continuar vendo a influência dos gregos naquela parte da jornada do herói. Existem outras tantas coisas que a gente ainda vai falar, não é? Como, por exemplo, a questão da arte clássica, como diferenciar a arte clássica, não é? Da escultura, do mármore, da estética, do branco, né? Do mármore tem influenciado, a cor branca do mármore tem influenciado bastante no que a gente tem hoje de influências estéticas, mas a gente vai ficar nessa aula por enquanto com essa questão das influências na nossa língua e na nossa literatura e na nossa gramática. Aqui eu vou finalizar a aula então com mais uma obra que também representa os deuses gregos, e só para finalizar então aí essa ideia de que isso está muito próximo da nossa vida hoje. Beleza? Tchau para vocês!